Senhor nosso Deus, Pai, como é bom estarmos aqui, Senhor. Mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por este momento, Pai, e declaramos que é um privilégio podermos nos reunirmos aqui para cultuar ao Senhor. Senhor meu Deus, hoje nós queremos cultuar ao Senhor, aprendendo mais e mais a obedecer os Teus mandamentos, porque a Tua palavra diz que aquele que Te ama obedece os Teus mandamentos, e que amar é obedecer os Teus mandamentos. Senhor meu Deus, então nos conduza nesse caminho de amarmos o Senhor mais e mais, que esse amor venha tomar forma e crescer dentro de nós, Pai, e que esse amor se expresse, ou seja, expresso por nós, através da nossa decisão, da nossa atitude, da nossa escolha, do nosso empenho, do nosso sacrifício, para obedecer os mandamentos do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito, Pai, e ensina-nos por meio da pregação da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar, meus irmãos, fique à vontade. Glória a Deus. Voltou o calor para essa terra. Amém. Aleluia. Meus irmãos, hoje a Léa não vai estar conosco, porque a Lara está com conjuntivite e está 5 dias aí de isolamento, e aí a Léa tem que ficar cuidando dela, né? Se ela vir para as crianças aí da igreja, né, a conjuntivite espalha no meio da galera aí. Então por isso que ela não está com a gente hoje, amém? Irmãos, quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, né? A partir do domingo passado, eu trouxe uma mensagem para te ajudar a pensar no seu futuro, amém? Né? Nós falamos sobre a origem dos sofrimentos e das dificuldades que nós enfrentamos na vida. E todo sofrimento, toda dificuldade, ela é um tratamento de Deus na vida da gente, amém? Para nos colocar no caminho que o Senhor tem para nós, para nos colocar no plano que Ele tem para nós, amém? E por que Deus tem um plano para nós? Porque Ele planejou um futuro para cada um de nós, amém? Você crê que Deus tem um futuro para você? Amém? E hoje eu quero te ensinar, a partir das Escrituras Sagradas, a como você viver esse futuro, né? Isso aliado com a mensagem da semana passada. E eu dei essa mensagem um título: um futuro cheio de esperança. Repita comigo: um futuro cheio de esperança. Todos nós temos futuro, amém? Quem pretende acordar amanhã de manhã? Então você tem um futuro, não é verdade? Né? Eu pretendo viver pelo menos até meus 90 anos, então eu ainda tenho, não é, um bom futuro ou um longo futuro pela frente, não é? Tenho aí aproximadamente 42, na verdade, né? Daqui a pouco, 42 anos pela frente. Todos nós temos um futuro, mas nem todos nós, quando olhamos para o nosso futuro, quando pensamos no nosso futuro, o nosso coração se enche de esperança. Eu quero falar sobre isso com você nesta noite, amém? Para isso, nós vamos ler o texto lá de Jeremias 29, do 11 ao 13, eu vou ler na NTLH, Jeremias 29, versículo 11 ao 13, o Senhor diz assim para nós: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Repita comigo: um futuro cheio de esperança. Daqui que eu tirei o título da mensagem, amém? Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Amém? Irmãos, então a grande pergunta da noite é: você tem um futuro
cheio de esperança? Todos nós temos um futuro. Mas quando você pensa no seu futuro, quando você vislumbra o seu futuro, quando você olha para o seu futuro, essa ação gera em você esperança. Como saber se nós temos um futuro cheio de esperança? Até porque esperança a gente pode sentir. Como se sente esperança? Não é verdade? Como que eu sinto esperança? Esperança em si não é um sentimento, não é verdade? Mas a esperança, ela gera em nós sentimentos. A esperança em si não é um sentimento, mas a esperança gera em nós sentimentos. Que tipo de sentimento você teria no seu coração se quando você olhasse para o seu futuro, você olhasse com olhos de esperança? Que tipo de sentimento viria assim em você? Quem me ajuda aí? Alegria! Quando você olha para o seu futuro, quando você pensa, não é um futuro a curto prazo, 1 ano, um futuro a médio prazo, 5 anos, um futuro a longo prazo, 10 anos para frente. Quando você pensa nesse tempo, você sente alegria? O que mais que esperança gera na gente? Paz. É esperança. Gera paz, segurança, não é verdade? Não é? Então gera paz. Quando você olha para o seu futuro, quando você olha para o seu amanhã, você sente tranquilidade, segurança, não é? Qual outro sentimento que esperança gera em nós? Eu notei alguns aqui. Fala aí, meu irmão. Tu mesmo, Daniel, fala aí. Ajuda ele aí, Paulo. Confiança, tu se sente confiante, não é verdade? Quer dizer, não sente medo, não sente insegurança, não tem dúvida, né? Rapaz, o negócio vai ser bom, o negócio vai só melhorar, né? Que mais? Crescimento não é um sentimento, né? Mas gera esperança de crescimento, a perspectiva de crescimento é esperança, né? A perspectiva de ganho é esperança, a perspectiva de melhorar é esperança. Nós podemos traduzir esperança como isso, uma perspectiva de ganhar, uma perspectiva de realizar, uma perspectiva de melhorar, uma perspectiva de conquistar, não é verdade? Isso, na realidade, é a esperança, uma perspectiva que nós estaremos em uma condição melhor do que estamos agora, não é verdade? Então, esperança, ela gera sentimentos. Eu notei aqui, né? Quando eu penso é o que me dá esperança, a gente fica animado ou desanimado? Então a esperança, ela gera ânimo na gente, sim ou não? O que é ânimo? Ânimo é disposição, ânimo é vontade, uma pessoa disposta em fazer as coisas, uma pessoa com vontade de fazer as coisas, você está entendendo? Não é verdade? Sim ou não? Né? Então isso dá vontade para a gente fazer as coisas, né? Eu estou com um plano aí para o meu futuro, e para isso eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro. Aí o Rodrigo virou meu chefe, né? Então quando ele precisa de uma mão de obra, ele me chama para me ajudar ele. Aí ele me chamou no primeiro dia, eu acho que ele fez um teste comigo. Finalizando uma obra, ele falou assim, não, tem uns negócios aí para tirar o resto de obra, para tirar e levar para o container, né? Cheguei lá, 7º andar, rapaz, um monte de coisa assim, era negócio de um canto, negócio do outro canto, negócio no canto, negócio no outro canto, você está me entendendo? E eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha feito isso, né? E comecei a levar, e daqui a pouco peguei um saco lá cheio de caliça, de piso quebrado, né? E já arranhou minha barriga, não sei por que arranhou logo a barriga, né? E aí desci pro subsolo de elevador, andava pouco, aí depois que eu desci tudo, a manhã inteira descendo, né? Até umas quase 3 horas da tarde descendo as coisas, depois tinha que levar do subsolo pro container, né? Meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, ali teve uma hora assim que eu quase perdi a esperança. Aí eu comecei a me lembrar do porquê que eu estou fazendo isso, e comecei a me lembrar do futuro. E o desânimo que veio por causa da dificuldade, sumiu, e veio um ânimo por causa do futuro. Eu me lembrei do porquê que eu estou fazendo aquilo, e o meu coração se encheu
de esperança, e a minha impressão é que aqueles sacos ficaram mais leves. Você está me entendendo? Então, esperança gera ânimo, gera disposição, não é verdade? O que mais que esperança gera? Alegria, já foi falado. O que mais que esperança gera? Uma vontade de superar, uma vontade de não parar, não é verdade? Sim ou não? Cara, eu estou disposto a superar a dificuldade. Esperança gera isso, sim ou não? Uma disposição. Esperança também gera coragem. Alguém falou coragem aqui? Mas esperança gera coragem. Coragem é um sentimento ou não? Sim, porque medo é um sentimento, insegurança é um sentimento, coragem é um sentimento, não é? Você levanta corajosamente, sim ou não? Não é? O que mais que esperança gera? Gera determinação, ou seja, a pessoa fica com o foco, e toda vez que ela tem uma dificuldade, que nem aconteceu comigo, ela lembra o porquê e ela mantém o foco. Você está entendendo? Quando você pensa no seu futuro, essas coisas brotam dentro de você? Se não acontece nada, é ruim. Se você não tem nenhum sentimento neutro, sabe aquele sentimento neutro? Tipo assim, como é que vai estar a sua vida o ano que vem? Daqui 5 anos. Se não vem nada em você, não é? Se não vem nada, tem gente que fala assim, se melhorar, estraga. É verdade. O cara está tão incomodado naquela situação, ele quer fazer assim, melhorar, estraga. Quer dizer, ele quer que fique como está. Isso é um problema. Mas, se quando você pensa no seu futuro, vem angústia, vem desânimo, vem tristeza, vem preocupação, vem medo, vem insegurança, aí é pior ainda. Então, se você pensa no seu futuro e o seu coração, a sua alma, a sua mente, se quando você pensa no seu futuro, a sua mente não é invadida por pensamentos de esperança, se quando você pensa no seu futuro, a sua alma não é invadida por sentimentos de esperança, isso é um sinal, fala assim, sinal. Algo e alguém, esse alguém é o Espírito Santo, e algo pode ser a sua consciência, está te indicando de que você não está andando em direção ao futuro cheio de esperança que Deus tem para você. Isso é um sinal. Que quando você está andando para esse futuro cheio de esperança, o indicador é que a sua mente vai ser invadida por pensamentos de esperança. Porque você está pensando em algo que te traz esperança. Então a sua mente ela começa a ser invadida por pensamentos de esperança. Se você está vislumbrando algo que te traz esperança, a sua alma ela é invadida por sentimentos que te trazem esperança. A apatia, a falta de sentimentos, ou a presença de sentimentos ruins, que é pior ainda, é um bom indicador na sua vida. Bom por quê, pastor? Porque se você não saber que está andando para o caminho errado, como você vai corrigir? Não falamos sobre correção semana passada? Não é verdade? Não é? Isso é um sinal. Mas se você souber interpretar, é um bom sinal. Tem gente que fala assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Não sei, me deu um desânimo. Gente, isso é um sinal. Pastor, não sei o que está acontecendo. Eu ando meio angustiado. Não está acontecendo nada, não tem um problema específico na minha vida, mas sei lá, eu estou meio angustiado, estou meio ansioso. Gente, isso é um sinal. Esse sinal está indicando alguma coisa, amém? Isso não é uma coisa assim que vem do nada, isso é um quê? É um sinal, não é? Jesus falou que o ser humano sabe ler os sinais do tempo, se vai chover, não é verdade? Mas a gente não sabe ler os sinais da nossa alma. E como uma pessoa, sabe, como agricultor fracassaria sem saber ler os sinais do tempo, nós fracassamos,
quando não conseguimos ler os sinais da nossa alma. E esses sinais, na sua grande maioria, são nos dados por quem? Pelo Espírito Santo e pela nossa consciência. Você está entendendo? A Bíblia diz que feliz é a pessoa que a sua consciência não acusa, né? O que é a consciência nos acusando? Olha, está errado, olha, está errado, olha, está errado. A Bíblia diz que o medo, repete comigo, medo, é um sinal de que há acusação. Há acusação contra nós. Você está me entendendo? Imagina, eu chamo você para falar comigo e vem um pensamento assim: o que será que o missionário quer falar comigo? E você fica inseguro, você fica com medo. É porque, meu irmão, vamos falar a verdade, irmão, você sabe que você está devendo. A sua sorte é que eu não tenho o dom de palavra de conhecimento. Deus não revela essas coisas para mim. Você está me entendendo? Não é? Mas eu sei ler. Eu sei o quê? Eu sei ler as suas atitudes. Você está me entendendo? Então, quem tem medo, quem tem algo a esconder, tem medo de que seja descoberto. Não é verdade? Né? Quando eu chego num lugar assim, e eu pergunto para Lara: filha, o que está fazendo aí? Ela fala: o que foi, papai? Cara, ela está fazendo coisa errada. Porque quando ela está fazendo coisa errada, ela fala assim: papai, estou brincando. Naturalmente, ela responde. Mas quando ela está fazendo coisa errada, ela fala assim: o que foi, papai? Eu já olho assim: o que está fazendo de errado, guria? Você já perguntou para mim: papai, quem é que te conta que eu estou fazendo coisa errada? Eu falei para ela: Jesus. Então não mente para mim. Mas é Jesus porque Ele me deu sabedoria através da Escritura Sagrada, amém? Não que Ele falou diretamente comigo, né? Então são sinais, meus irmãos, não é? Que sinal é? Que você não está na rota desse futuro cheio de esperança. E o Senhor quer te colocar nessa rota. Na verdade, desculpa, o Senhor quer que você entre nessa rota, amém? O Senhor quer que você entre nessa rota. Deixa eu fazer umas perguntas para te ajudar a entrar nessa rota, amém? Me diz uma coisa: vaca dá leite? Vaca dá leite? Sim ou não? Não. Laranjeira dá laranja? Laranjeira dá laranja ou não? Sim ou não? Tem gente que está falando não por fora, mas sim por dentro. Eu estou vendo isso aí. É não com uma cara de sim, não. Ai. Abelha dá mel? A terra prometida dava leite e mel? Não, meu irmão. Vaca não dá leite. Você nunca vai ver, você nunca vai passar assim na beira de um campo assim, e a vaquinha vai chegar assim: quer um pouco de leite aí? Vai chegar para você assim, aquela vacona, com as tetonas balançando assim: toma um leite aí. Sim ou não? Você está dando rolê num pomar assim, e a laranjeira: oi, lindão, quer uma laranja aí? Toma aí. Que nem o teatro aquele da criatura e do criador, né? Deixa, não pode falar nada. Laranjeira dá? Não. Abelha dá mel? Sim ou não? Não dá, meu irmão. Você não vai ver uma abelha com um potinho de mel se distribuindo. Tenta pegar, meu irmão. Tenta pegar o mel da abelha, você vê. Tenta tirar leite de uma vaca que não está doutrinada a isso. Vaca não dá coice, ela chuta para frente, né? Você sabia disso? Para proteger o ubre dela. Por isso que ela, né? Cavalo que dá coice. Você está me entendendo? E a terra prometida, ela não dava leite e mel. Entendeu? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus dá bênção? Deus dá a bênção? Eu acho que tem muita crente que imagina Deus como o Silvio Santos. Quem quer bênção? Quem quer bênção? Né? Quem quer bênção? Faz aviãozinho de bênção. Toma a bênção aí. Toma a bênção aí. Levanta a mão.
toma, recebe a bênção aí, levanta a mão, toma, recebe a bênção aí. Gente, Deus dá bênção. Por que Deus não dá bênção? A Bíblia diz, lá em Romanos 1, que a criação de Deus revela Deus, sim ou não? Revela a sua glória. Então, como a vaca não dá leite, Deus não dá bênção. Como a laranjeira não dá laranja, Deus não dá bênção. Como a abelha não dá mel, Deus também não dá a bênção. Como a terra não dá leite e mel, Deus também não dá bênção. Mas a vaca produz leite. E você pode aprender a tirar o leite da vaca. Sim ou não? A abelha produz mel. E você pode ir lá tirar o mel da abelha. A laranjeira produz laranja. E você pode, se esforçando um pouquinho, pegar a laranja. Não é verdade? A terra, ela não dava leite e mel, ela manava, fala assim, manava. Da terra fluía, fala assim, fluía. Ela gerava, fala assim, gerava. Mas Josué, com todo aquele povo, atravessaram o Rio Jordão. Eles atravessaram o Rio Jordão e fizeram assim, fecharam o olho até para ter surpresa, sabe? Quando a gente faz surpresa no filho da gente, fecha o olho aí, entendeu? Fecharam o olho assim, papai, só colocar agora na mão aqui. Porque tem crente que não faz assim, Senhor, eu recebo, fecha o olho, porque quer. Que maravilha, Deus me deu. Gente, eu vou fazer 23 anos de crente. Isso nunca aconteceu comigo. E todas as pessoas que eu vi acontecer perto de mim, eu fiquei observando depois, e eu vi que foi só um momento de euforia. Eu vi o quê? Que foi só um momento de euforia. Deus me deu a vitória, foi para casa alegre. Mas viveu derrotas consecutivas, continuou vivendo derrotas consecutivas ao longo de um tempo. Meu irmão, aquela terra manava leite e mel. Mas Josué, cara, teve que suar para conseguir usufruir daquilo que manava daquela terra. Sim ou não? Vocês lembram daquelas uvonas que os primeiros espias trouxeram 40 anos antes? Aquelas uvonas assim, que 2 caras tinham que carregar um cacho de uva? Quem lembra disso? Quem já leu isso? Pois é, estava lá. Estava ou não estava lá? Cara, eles tiveram que pegar isso aí. A terra saiu, né? Eles pararam na frente da muralha de Jericó lá e os pessoal pegava aquelas uvonas assim, grandonas, imagino, né? Uns bolotão desse tamanho assim. Toma uva aí, israelita. Foi assim? Sim ou não? Não. Deus gera bênção. Tem um rio que flui do trono de Deus. Só que o rio, eu nunca tive experiência de eu estar em casa e um rio passar na minha porta para eu tomar banho. Você já teve isso? Rapaz, eu abri a porta assim, rapaz, olha um rio aqui, que legal, cara. Quem teve essa experiência? Quem teve essa experiência? Sim ou não? Não? Só se for enchente. Não é verdade? Só se for enchente. Eu me lembro uma vez, lá, eu era pastor em Porto Alegre, chegou, a gente tinha culto de manhã, tinha dado um chuvão lá no Chico, aí a irmãzinha saindo para a igreja, abriu a porta de casa, a água estava no pátio dela já. Aí ela me liga, pastor, não vou poder ir para a igreja, para o culto hoje, por quê? Porque a frente de casa está toda alagada. Eu falei, mas não tem como tu passar? E tem um jacaré bem na cerca da minha casa. Eu falei, irmã, fica em casa, ora aí, dá glória a Deus. Naquele tempo não tinha live. Você está me entendendo? Imagina, meu irmão, abriu a porta, lagado e um jacarezão parado assim, na cerca da...
Entendeu? Irmã, fica aí, fica em casa, né? Mas tirando isso, nós vamos até o rio. Rio, ele tem um percurso específico, amém? O que o Senhor está dizendo para nós com relação a isso, que é uma simbologia da bênção? Gente, as bênçãos do Senhor têm um caminho, elas estão percorrendo em um determinado lugar, você tem que ir até lá. O Senhor, no povo da aliança, falou assim: gente, olha só, eu coloco hoje diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele fala assim: escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. O que ele está mandando fazer? Deus, porque o povo entrou na terra prometida, o Senhor saiu distribuindo bênção, que nem o Silvio Santos, no seu programa aquele, né, famoso, quem quer dinheiro, sair distribuindo. Mas olha aqui, não é essa imagem que nós temos? Por que nós temos essa imagem? Quer dizer, como que eu posso provar para vocês que muitos de nós tem essa imagem? Talvez você não tenha, mas muitos de nós temos. Entendeu? Eu confesso para vocês que por muito tempo da minha vida eu tinha pensamentos assim, sabe? A hora que Deus quiser fazer na minha vida, Ele faz. Eu estou esperando com paciência no Senhor. Entendeu? A hora que Deus quiser que eu tenha dinheiro, Ele vai me abençoar, eu vou ter dinheiro. A hora que Deus quiser que o meu filho converta, Deus vai abençoar, Ele vai converter. A hora que eu quiser que o meu cônjuge converta, melhora, sabe? A hora que Deus quiser, Deus vai fazer. Então a gente podia usar isso para tudo e pensar: rapaz, se Deus quisesse que a gente voasse, a gente tinha dado asa para a gente, não é verdade? Deus deu asa para a gente, mas a gente pode voar? Sim ou não? Pode, pega o avião e voa, não é verdade? Asa delta, paraquedas, paraglider, não é verdade? Eu acho top agora esses drones, não sei se esses drones que sabem transportar a gente, vocês já viram? Não sei se já tem algum homologado aí que dê para andar aqui no Brasil, eu sei que não tem. Mas hoje eu estava vendo um videozinho, eu falei: cara, eu queria ter um negócio desse, meu velho. Você já pensou, cara? Sobe ali, desço aqui na igreja. Olha só que chique, não faz nem barulho. E não vou nem ficar escabelado ainda, olha só, não tenho cabelo. Pensa, não é? Então, sabe, muitas pessoas esperam que Deus dê para ela algo que ela ainda não tem. E o Senhor, Ele já colocou tudo à nossa disposição. E Ele quer que simplesmente a gente pegue. De Deus mana todos os tipos de bênçãos. Jesus, a Bíblia diz que em Jesus nós já temos à nossa disposição toda a sorte de bênçãos do mundo celestial. Nós temos que aprender a escolher, amém? E hoje, eu não quero te ensinar as escolhas que você tem que fazer, até porque a maioria das escolhas, pelo tempo que a maioria de vocês frequenta a igreja, ouve pregação e tomara que você lê a Bíblia em casa, eu acho que você já sabe muita coisa que tem que fazer, mas ainda não consegue fazer. Ou seja, você não tem força moral para fazer as escolhas certas. Que eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: fazer a escolha certa é difícil. Sim ou não? Por que é difícil? Porque nós temos dentro de nós uma natureza caída que conspira para que não façamos as escolhas certas. É aquela imagem do desenho do diabinho e do anjinho, sim ou não? Vamos traduzir diabinho em velha natureza, a natureza caída, a natureza corrupta, essa tendência que a gente tem para escolher o que desagrada a Deus. E vamos entender a nova natureza, que é a nova natureza criada por Deus, que é semelhante a dele, e que tem a tendência a escolher o que agrada a Deus, amém? Então não é fácil fazer a escolha certa, mas eu preciso então, não é, conseguir chegar em uma condição de fazer a escolha certa. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero te ensinar biblicamente um caminho
para que você possa tomar decisões de fazer a escolha certa. E qual é a escolha certa? A escolha certa, meu irmão, como nós lemos aqui, é você conseguir escolher viver o plano que Deus tem para você. Ele diz, só eu. Quem? O que ele diz? Aí digamos que você venha para mim assim, missionário, eu queria saber o plano que Deus tem para mim. O que eu vou falar para você? Eu vou abrir a Bíblia e vou ler esse versículo para você. E vou perguntar, ou você não conhece Bíblia, ou você pensa que eu sou Deus. Eu acho que você não conhece Bíblia, porque você sabe que eu não sou Deus, não é verdade? Você estava avacalhado se eu fosse Deus. Você está entendendo? Então, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Irmãos, Deus não usa ninguém para te contar os planos que Ele tem para você. Ele pode usar alguém, digamos que Deus fale com você, né? O Rudy está orando, porque o Rudy quer saber o que Deus tem para ele, e Deus fala algo com o Rudy. Só que o Rudy fica na dúvida. Fica o quê? Na dúvida. Então ele precisa de quê? De uma testificação. O que ele precisa? Deus pode usar alguém para testificar para ele, mas Deus vai usar alguém, Deus vai contar o plano que Ele tem para mim, para o meu irmão aqui, para esse meu irmão vir para mim e dizer, olha, deixa eu te contar uma coisa, Deus me contou o plano que Ele tem para você. Ele vai fazer isso? Me dá um texto bíblico que dê essa esperança para a gente. Só um. Não existe. Ele diz que só Ele conhece. Por quê? Porque na nova aliança nós não dependemos de um intermediador, não é verdade? Deus, Ele quer que a gente tenha um relacionamento tal com Ele, que a gente possa ouvir dEle mesmo o que Ele tem para a gente, o plano que Ele tem para a gente. Esse plano, quando Ele nos contar esse plano, o nosso coração vai se encher de esperança. Sempre que a gente se lembrar disso, o nosso coração se enche de esperança. Eu tenho uma promessa com relação a essa igreja. Eu tenho uma promessa com relação a essa igreja aqui. Eu confesso para vocês que hoje eu tive que me lembrar dessa promessa. Para o meu coração continuar cheio de esperança. Ele falou para mim já. E não contou para mim através de ninguém. Ele falou comigo, no meu pensamento. E tem usado pessoas ao longo de anos para trazer testificação para mim. Que quando as coisas vão ficando difíceis e eu vou orar a Deus, e assim que você deve fazer, o Senhor vai usar alguém para trazer uma testificação para te lembrar de algo que Ele já te falou, ou para te confirmar algo que você não sabe se Ele que está falando ainda. Então só Ele sabe, amém? Então olha só, não é? O Senhor, Ele quer que você deseje fazer escolhas que te coloquem nesse plano que Ele tem para você. Só que é difícil fazer essas escolhas. Nós precisamos de uma ajuda do Senhor para fazer essa escolha. Amém? E nós precisamos de 3 coisas. De quantas? Essas são as mínimas, amém? Esses são os pilares, tá bom? Se você estabelecer esses pilares, o Senhor, Ele vai gerar outras coisas essenciais na sua vida, amém? Mas são 3 pilares. Primeiro pilar, fala assim, a paz. Segundo pilar, fala assim, saúde. Terceiro pilar, fala assim, provisão. Irmãos, se você não é uma pessoa que tem a paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. Se você não tem a saúde que vem de Deus, se você não tem a provisão que vem de Deus, você não vai conseguir
fazer escolhas certas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você, sem paz, em conflito, perturbado, você consegue fazer boas escolhas? Não. Você, com problema de saúde física ou emocional, você consegue fazer boas escolhas? Não. Você, sem as provisões mínimas que você precisa para ter uma boa vida, você consegue fazer boas escolhas? Essas três coisas na Bíblia comprometem a nossa capacidade de fazer boas escolhas. Só que o Senhor, Ele coloca de nós bênção e maldição, vida e morte, e Ele quer que a gente faça uma escolha. Desde o início é assim, meu irmão, desde o início, entendeu? O ser humano foi criado eterno, sim ou não? E lá no meio do jardim tinha a árvore da vida, que os manteria eternos, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que tiraria a eternidade deles. Desde o início sempre foi assim. Você está me entendendo? Desde o início. Então, se você não tem paz, se você não tem saúde física e emocional, se você não tem provisão e você vive preocupado com as suas provisões, você não vai conseguir fazer escolha certa. Por quê? Porque a falta de paz vai fazer você pender por que cogita a natureza humana. As preocupações que o problema de saúde física e emocional que a gente tem, não é? Vai te tender para a natureza humana. E as preocupações, com as necessidades ou com a ganância, que é a raiz de todos os males, também vai te pender para o lado da sua velha natureza. E você vai fazer escolhas erradas. Não vai fazer escolhas certas. Você já deve ter passado por situações onde você fez escolhas e você fala assim para você depois assim, cara, onde é que eu estava com a cabeça? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz essa escolha? Cara, o que deu em mim? Você já pensou? Quem já pensou algo semelhante assim? A maioria de nós já pensou, gente. Que todos nós, em algum momento da vida, já metemos os pés pelas mãos. Amém? Então, Deus, Ele quer que você escolha a paz. E a Bíblia diz que Deus é a nossa paz. Ele é o Jeová Shalom. Deus é a nossa paz, amém? Vamos ler, então, em Juízes 6, 23 ou 24. Diz assim, porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje, foi o dia que foi escrito esse texto, o altar em Ofra, ainda até o dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas, o nome, né? Vou botar o nome do filho, os Abiesrita. Meu irmão, então, a Bíblia diz que o Senhor é a nossa paz, amém? Como que eu vou receber do Senhor essa paz? Quando eu estabeleço um relacionamento saudável com Deus. Quando eu faço o quê? Quando eu estabeleço um relacionamento saudável com Deus. Se você é uma pessoa que não tem paz, que vive em conflito, seja ele qual for, meu irmão, você não tem um bom relacionamento com Deus. Pastor, mas eu não consigo orar, não consigo ler Bíblia. Exatamente. Essa é a base. Irmão, oração, Bíblia e jejum é a base para nós conseguirmos ter uma vida devota a Deus. Deus quer devotos. Fala assim, devotos. Você tem que ser devoto a Deus. A devoção
é o padrão de relacionamento que Deus quer. E por isso nós chamamos o nosso momento diário com Deus de devocional. Qual o objetivo disso? É nos conduzir a uma vida devota a Deus. Amém? Então, ser devoto a Deus, em geral, é 3 coisas. Primeiro, eu leio, oro e jejuo para mim ser cada vez mais dedicado a Deus. Eu leio, oro e jejuo para mim ser cada vez mais agradável a Deus. Amém? Eu leio, oro e jejuo para cada vez eu ter mais temor a Deus. Temor a Deus é odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. O temor a Deus é odiar os maus caminhos ou se aborrecer dos maus caminhos. Então, quando eu tenho um devocional diário, porque eu quero ser mais dedicado a Deus, porque eu quero ser mais agradável a Deus, e porque eu quero temer mais a Deus, então esse devocional, esse momento de oração, de leitura diária e de jejum semanal, através desse momento o Senhor vai me conduzir a esses 3 focos: mais dedicado, mais agradável e mais temente. E esses 3 aspectos é que determina uma vida devota a Deus ou não. Você está me entendendo? Não é? Então, a paz vem desse nível de relacionamento com Deus, um nível de devoção. Então, a sua primeira conquista para você conseguir fazer as escolhas que Deus quer que você faça, Ele coloca diante de você a bênção ou a morte, a vida, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Quem quer casar aí? Quem coloca o varão certo e o varão errado diante de você? Deus. Não é o diabo. Esse negócio que o diabo coloca alguém diante de você é mentira. O diabo não tem esse poder. Um dia eu vou te explicar isso aí. Homem que quer casar, quem coloca a varoa certa e a varoa errada diante de você? Mas pastor, por que ele coloca a pessoa errada, pastor? Pelo mesmo motivo que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Para ver se você está disposto a obedecê-lo. Ele quer que você exerça a sua liberdade para obedecê-lo. Você está me entendendo? É Ele que coloca. Não é o diabo que coloca. Você está me entendendo? Agora, você pode escolher o certo ou o errado, a bênção ou a maldição, a vida e a morte, um futuro cheio de esperança, ou um futuro sem nenhuma esperança, ou só com esperanças naturais. É você que decide. Você está me entendendo? É assim que funciona. E quando você se esforça para ter um bom relacionamento com Deus, então você vai receber o quê? Paz. E a paz é um dos componentes que você precisa para ter capacidade de fazer boas escolhas. Uma pessoa atribulada, meu irmão, não consegue fazer boas escolhas. Impossível. Toda má escolha sua pode ter como uma raiz tribulação, inquietação, ansiedade, insegurança, pressa. É fruto da falta de paz. Amém? Outra coisa que nós precisamos é ter uma vida saudável, não é verdade? É o Jeová Jiré na vida da gente. Êxodo 15, do 22 ao 27 diz assim: fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces.
deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Irmãos, isso aqui é uma imagem de vida saudável. Olha só, eles saíram no deserto, passaram por um lugar de fontes amargas, que Deus, milagrosamente transformou, e dali foram um lugar onde haviam 12 fontes de água, e acamparam às margens das águas. Você está me entendendo? Você sabe que um dos elementos principais para a saúde do ser humano é a água, não é verdade? Sim ou não? Tem muito problema que as pessoas têm por não beber água suficiente, gente. Não é? Problema de rim, problema de vesícula, problema esses problemas que as pessoas têm de retenção de líquido, sabe, que esqueci o nome agora, sistema linfático, problema no sistema linfático. Você sabia que isso, na sua grande maioria, é por falta d'água? A pessoa não bebe tanto que precisa de água. Você está me entendendo? Então ela começa a ter um monte de problema, o metabolismo dela fica todo avacalhado, não é? A pessoa fica com a sua defesa imunológica mais baixa por falta de água. Água é vida. Você está entendendo? E o que é importante nós discernirmos aqui, não é? Agora, qual é a fonte? Qual é a fonte? Como que o Senhor será para nós Jeová Rafá? Se nós obedecermos os mandamentos relacionado ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Sabia disso? Olha só, existem mandamentos que determinam nosso relacionamento com Deus. Amém? Existem relacionamentos que determinam o nosso relacionamento com o próximo. Sim ou não? Qual o resumo da lei dos profetas? Faça ao próximo aquilo que você faz a você mesmo. Qual o primeiro mandamento com promessa na Bíblia? E nessa promessa, há promessa de saúde? Por quê? Vida longa sobre a terra. Nenhum doente vive muito tempo. Nenhuma pessoa que tem doença na alma vive longos anos. Nenhuma pessoa que tem doenças no corpo, comorbidades, vive muito tempo. Ela vai ter a sua vida abreviada na terra. E quando eu obedeço os mandamentos de Deus, porque quando houve essas águas amargas aqui, essas pessoas começaram a brigar com Deus umas com as outras. Começou a haver murmuração no meio do povo. E se levantaram contra Moisés. E nesse contexto aqui, o Senhor diz para eles: gente, eu sou o Senhor que sara vocês. O primeiro mandamento que promete saúde para a gente é o nosso relacionamento com pai e mãe, que é o principal relacionamento da vida do ser humano. Por quê? Porque é a partir desse relacionamento que você vai estabelecer um padrão de relacionamento com Deus, um padrão de relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos e com as outras pessoas. Você está me entendendo? A Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como o Senhor na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos limpa. Fala assim: limpa. Meu irmão, a higiene, ela é também essencial para uma boa saúde. Tem gente que espiritualmente é suja. E o que suja a alma do ser humano? O relacionamento que a gente tem um com o outro. Você está me entendendo?
Então, se eu não falar a verdade de espírito de amor, se eu não suportar o meu irmão com amor, se eu não amar, sabe, se a gente não botar em prática esses mandamentos, gente, nós seremos pessoas doentes, nós não teremos uma boa qualidade de vida, não teremos uma alma saudável e, consequentemente, não teremos um corpo saudável. A maioria das doenças hoje que as pessoas sofrem são psicossomáticas, na verdade são pneumopsicossomáticas, como a ciência chegou só no psico, não avançou para o espírito ainda, então não considera essa origem, não é? Mas já como é psicossomática, não é? Uma pessoa muito tempo estressada vai ter úlcera, vai ter problema de pressão, vai ter problema de circulação, vai ter problema cardíaco, na verdade, uma pessoa amargurada vai desenvolver câncer, né? Algum tipo de tumor, não é verdade? Sim ou não? Gente, e por que isso acontece? Relacionamento errado, um padrão de relacionamento errado com o próximo, gente. Não tem como a gente ter uma vida saudável se nós não nos relacionarmos com o próximo. Você tem que pegar a palavra de Deus e você tem que decidir. E quando você se esforçar, isso é fácil ou difícil? O Senhor vai te colocar em uma condição espiritual onde você vai chegar no lugar de 12 fontes d'água, e você vai acampar nessa água. Água limpa, que lava e purifica o nosso corpo, é essencial para uma vida saudável. Então, a terceira coisa que você precisa, não é? É se relacionar com o próximo. Agora, o ser humano, ele é composto de três partes. Quantas partes? Quais são elas? Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Espírito se relaciona com quem? A alma com quem? E o corpo? O corpo é para a gente relacionar com o quê? Com o que é físico, com o que é material. Fala assim, matéria. A alma, o espírito com Deus, a alma com o próximo e o corpo com a matéria. Amém? Não é? O que rege o nosso mundo material? O que rege o nosso mundo material? Hã? O que rege o mundo material, irmãos? Você quer comprar uma cadeira de um material mais nobre? Dinheiro! O Senhor, então, na Bíblia, nos ensina a nos relacionar com Deus, sim ou não? Nos ensina a relacionar com o próximo e nos ensina a relacionar com o dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, para Jeová ser Jeová Shalom na minha vida, eu tenho que ter um bom relacionamento com Ele, amém? Para Jeová ser o Jeová Rafá na minha vida, eu tenho que ter um bom relacionamento com o próximo. E para Jeová ser o Jeová Jiré na minha vida, eu tenho que ter um bom relacionamento com o dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores, ou agradaremos a um e desagradaremos a outro, sim ou não? O que é a importância de entender isso aqui? As preocupações, olha aqui, o Senhor fala isso lá em Mateus 6, que é o crente que vive como um pagão. As preocupações com as coisas da vida geram em nós uma condição emocional de nós não conseguirmos fazer as boas escolhas que Ele quer que a gente faça. A gente vai fazer a escolha errada, preocupado com o sustento. É ou não é verdade? Então você precisa, assim como você precisa, a partir da Escritura Sagrada, estabelecer um bom relacionamento com Deus para que você tenha paz, um bom relacionamento com o próximo, você seja curado, né? Sempre que eu penso nisso, eu me lembro da Vanessa. Quem lembra da Vanessa aí? Esposa do Fábio, lá em Mandirituba. Quando eu conheci a Vanessa tinha asma. Foi o pastor Dejair, né? O nosso saudoso pastor Gentil do Caquinho, né? Que o Senhor já levou ele, infelizmente, para nós, mas felizmente para ele está no melhor lugar, do Brian também, né? O pastor Dejair trouxe o Fábio e a Vanessa. A Vanessa tinha
problema de asma. Problema de quê? No encontro com o amor de Deus, ela teve uma luta, ela passou por uma luta para conseguir liberar perdão para o pai dela. Porque o pai dela feriu muito ela. Mas ela conseguiu liberar perdão. Meu irmão, foi liberta da bombinha. Foi curada. Porque, biblicamente, cumpriu um princípio. E saiu daquele castigo que Deus tinha colocado ela. Que a falta de paz é castigo, enfermidade é castigo, e dificuldade financeira também é castigo que vem de Deus, para nos colocar na direção certa. Amém? Então nós temos que aprender a lidar com o dinheiro. Gênesis 22:14 diz assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dir-se-á até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. É Deus da prosperidade? Jiré é prosperidade ou é provisão? Provisão. Amém? Provisão. Agora, como que você se relaciona com o dinheiro? Você tem que pegar o dinheiro que você tem, seja ele qual for, pouco ou muito, porque a provisão não está ligado ao quanto você ganha, mas ao como você administra o seu dinheiro. Você pode fazer, por exemplo, um curso de educação financeira secular aí, eles vão te ensinar, não é verdade? Mas você pode fazer um curso de educação financeira bíblico, amém? Então, olha só, como que você tem que se relacionar com o dinheiro na Bíblia? Primeiro, você tem que dividir o dinheiro em 3 partes, fala assim, 3 partes. Qual é a primeira parte? A primeira parte é o que é de Deus, fala assim, primeira parte é o que eu dedico a Deus. Amém? Qual é a segunda parte? A segunda parte é aquela que você vai gastar com o que é pão, fala assim, gastar com o que é pão. E a terceira parte é aquela parte que a Bíblia diz que é semente para... O que é semente para semear? Não. Oferta é a primeira parte, né? Dízimo e oferta, né? Fidelidade financeira a Deus é dízimo e... Não é só oferta e não é só... É dízimo e oferta. Amém? Então, a primeira parte é a parte mais fácil, gente, de saber, né? 10% de dízimo e oferta, segundo você resolveu no seu coração. Ponto. O que representa isso? Você está consagrando as outras 2 partes a Deus. Porque para a gente consagrar algo, a gente tem que oferecer alguma coisa, não é verdade? Sim ou não? Então a gente consagra a primeira parte a Deus, e isso quer dizer que a segunda e a terceira estão consagradas a Ele. Qual é a segunda? A Bíblia diz que a gente não deve gastar com o que não é pão. Resumindo, olha só, você tem que usar a segunda parte para suprir a sua necessidade pessoal e familiar. Não é para ostentar. Nós vivemos numa cultura de ostentação. Sim ou não? Vivemos. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ganha R$2.000. Quanto? R$2.000. É lógico que ela comprar um celular de R$1.000? Por que não? Porque isso compromete 50% da renda dela. Você está entendendo? Não, mas eu quero um celular legal, porque... Por quê? Não, porque tem câmera, porque tem isso, porque tem aquilo. E a maioria das pessoas nem usa essas coisas, não é verdade? Ela não precisa disso. Então, se eu compro o que eu não preciso, só para satisfazer a minha vontade ou aparecer para os outros, biblicamente isso chama-se ostentação. Gente, e a ostentação na vida do ser humano hoje é o principal buraco que rouba a provisão de Deus da vida da gente. Entendeu? Né? Cara, né? Pô, tem tênis tão bom, né, cara, de R$150, R$200, o cara quer um Nike. Quanto é que está um Nike bom aí? Está barato ainda.
Uma vez eu entrei numa loja lá aqui no Paládio, né? Eu e a Helena estamos na loja, e ela gostou do texto, ela falou assim, meu amor, esse tênis aqui é que eu vi, que eu falei para ti que eu queria. E ela viu um New Balance, original. Aí eu olhei assim, peguei a etiquetinha, 1.000 e pouco, eu falei, vai ficar querendo. Cara, não tem lógica, gente. Não tem lógica. A gente tem que ter uma vida simples, não é verdade? Sabe, essas coisas assim vão tirando o nosso dinheiro, as pessoas estão endividadas. Então, gente, eu tenho que vestir bem, mas não precisa vestir para ostentar. Eu tenho que comer bem, não precisa, sabe, comer para ostentar. Eu tenho que andar bem, não precisa andar para ostentar. Eu estava vendo um vídeo esses dias aí, se eu não me engano foi o Thiago Nigro, o primo rico, que falou. Ele falou assim, o pior negócio que qualquer pessoa pode fazer na vida é comprar um carro zero. Aí eu pensei assim, rapaz, eu não comprei um carro zero, eu confesso que até então eu tinha desejo de comprar um carro zero. Eu pensei assim, quando é que vai chegar aquele dia que eu vou poder comprar um carro zero para mim? Não comprei um carro zero até hoje. Eu tive vários carros, mas não comprei um carro zero. Aí quando eu vi aquilo, me deu um desconforto. E ele continuou explicando. Por quê? Se você compra um carro por 100 mil, você vai pagar 200. E quando você pega ele, ele já passa a valer 80. Ele fala assim, em 5 anos, você acabou de jogar 120 mil reais no lixo. Porque você vai pagar o carro em 5 anos, ele custa 100, você vendeu, você pagou 200, que financiou, se financiar hoje vai pagar mais ainda, porque a Selic está lá em cima, não é? 2 dígitos, e quando você pega, só de você tirar da concessionária, já desvaloriza pelo menos 20%. Pega um carro de 100 e leva do outro lado da rua e tenta vender ele por 100, se alguém compra de você. Ele vai preferir comprar na concessionária, não é verdade? Já perdeu o valor. Ele diz que isso é burrice. Isso é o quê? Mas o prazer de querer dizer, cara, eu tinha isso, eu converso para os irmãos, aquele dia eu deixei de ter. Falei, nunca vou comprar um carro zero agora. Só se poder comprar à vista. Aí sim, né? Vai ter 100 mil à vista, assim, né? Aí, meu irmão, olha só, presta atenção. Se a gente consegue perder 120 mil em 5 anos, você não consegue juntar 120 mil em 5 anos? Consegue. Se você consegue pagar 5 anos um carro, você não consegue juntar 200 mil no ano? Quer dizer, em 5 anos? Isso depende do que você está disposto a pagar. Então, você tem que administrar a segunda parte do dinheiro, gastando naquilo que é pão, porque gastar naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que é a sua necessidade. Você está me entendendo? O que eu preciso? Cara, você precisa de um carro para te transportar? Cara, tem vários carros que são bons que você pode comprar, sem pagar esse jurão todo aí, sem perder toda essa grana. Você está me entendendo? E o terceiro ponto, e a terceira parte é a semente para semear. Então, meu irmão, olha aqui. Se você não guarda o seu dinheiro, se você não guarda dinheiro, se você não tem dinheiro guardado, e apareceu uma boa oportunidade para você, porque Deus é um Deus que abre porta, sim ou não? Você vai conseguir? Você vai conseguir usufruir? Você vai conseguir aproveitar? Você não pode nem escolher sim ou não, você está limitado. Você está me entendendo? Imagina um dia, né, você estava andando lá pelas redes sociais, e você viu um congresso em algum lugar, que ia estar lá um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ia pregar que você assim, cara, como eu queria poder estar lá. Você sente vontade de estar lá. Você acha que essa vontade vem do acaso? Não. Mas aí, você pensa assim, poxa, eu não tenho dinheiro. Quem aqui já sentiu essa vontade de não poder ir porque não teve dinheiro? Você perdeu alguma coisa que Deus queria te dar, porque essa vontade não veio à toa. E quanto foi esse dinheiro?
Às vezes, gente, é R$50. Você está me entendendo? Nós temos que tratar a nossa vida pessoal como uma empresa. Uma empresa que no final do mês vendeu, mas não teve lucro, é uma empresa boa ou ruim? Não deu lucro, não sobrou. Você está me entendendo? Então você tem que ter dinheiro para fazer com que esse dinheiro gere mais dinheiro para você, através de uma oportunidade que Deus vai te dar. E você vai poder aproveitar um curso, não é verdade? Algo que você quer comprar para você, entendeu? Mas a gente primeiro faz a dívida e depois que atrás vai pagar, não é verdade? Então isso é uma forma errada de nós nos relacionarmos com o dinheiro. Olha só, se você se propor a partir do ano que vem, estou falando nesse ano, mas se você se propor a partir do ano que vem, Senhor, eu vou investir meu tempo em relacionamento com o Senhor, porque eu quero ter paz, a tua paz. Eu vou mudar o meu relacionamento com as pessoas e vou começar a me esforçar para me relacionar segundo a tua vontade com elas. Você vai ter saúde, você vai ter uma vida saudável, física e emocionalmente. E se você administrar o seu dinheiro, dividindo pelo menos nessas 3 partes, o Senhor vai começar a te prosperar. O que Ele vai fazer? A paz vem por meio do relacionamento com Deus, a saúde vem por meio do relacionamento com o próximo, e a prosperidade, a provisão de Deus, vem por meio do nosso relacionamento com o dinheiro. Pastor, essas são as escolhas? Não. Isso é só para você gerar na sua vida uma condição que vai te ajudar a fazer boas escolhas. Meu irmão, sem paz, sem saúde física e emocional, sem provisão necessária, é impossível você fazer boas escolhas. Impossível. Ele vai continuar colocando todo dia diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E você vai escolher o quê? Deus é fonte de bênção, mas Ele não dá bênção. Ele quer que você escolha. E para encerrar, olha o que diz aqui no texto que a gente começou a ler. Olha aqui. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí ele emenda uma frase no versículo 2 que muitas pessoas não entendem, não conseguem conectar uma na outra. Ele fala assim: então. Como assim então? Deixa eu parafrasear isso aqui para você entender melhor. Deus está falando assim: olha, eu tenho um plano para a sua vida. E esse plano é te levar para um futuro cheio de esperança. O indicador diz que quando você pensar nesse futuro aí que eu vou te revelar, seu pensamento vai ser inundado por pensamentos de esperança. A sua alma vai ser inundada por sentimentos que vêm da esperança. Se você, de fato, quiser viver esse futuro, entrar nesse caminho, então, o que diz ali? Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Cara, as coisas começam a mudar para a sua vida. Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano para mim. Eu sei que esse plano vai me conduzir a um futuro cheio de esperança, Senhor. Eu sei que eu não consigo fazer a escolha certa, mas eu vou investir a minha vida para ter a paz do Senhor, para ter a saúde que vem do Senhor e para ter a provisão que vem do Senhor, porque sem paz, sem ter uma vida saudável, sem ter provisão, eu sei que a minha capacidade de escolher é comprometida. Eu vou edificar isso para mim poder escolher melhor. Meu irmão, aí Deus diz para você assim: então, vão me chamar,
Porque você vai precisar da ajuda do Senhor para fazer isso, sim ou não? Vai ou não? Você vai precisar da ajuda dele para ter um bom relacionamento com ele? Você vai precisar da ajuda dele para ter um bom relacionamento com as pessoas? Você vai precisar da ajuda dele para ter um bom relacionamento com o dinheiro? Vai. Mas por que você quer ter esses bons relacionamentos? Porque você quer aprender a escolher. As escolhas te conduzem a esse futuro cheio de esperança. Se você fizer isso com esse objetivo, ele diz para você aqui, e para mim também, graças a Deus, então, vocês vão me chamar e orar a mim. Isso aqui não é novidade para nós. Nós chamamos e oramos. Mas a novidade está aqui, ó. E eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. A grande recompensa aqui, meu irmão, não é o sentimento e o pensamento da esperança, embora isso já é legal. Mas a grande recompensa aqui é que Deus diz, na tradução antiga, serei achado de vós. Deus já te achou, mas Ele quer que você ache Ele agora. E Ele quer se fazer achado por você. Mas para isso, você precisa desenvolver uma capacidade de fazer as escolhas que Ele quer que você faça. E sem paz, sem saúde e sem provisão, você não vai conseguir escolher. Que 2014 seja um ano que você decida andar nesse caminho. 2024, rapaz, eu estava na vibe aqui. 2024, presta atenção aqui, presta atenção, isso aqui é sério. Que 2024 seja o ano que você vai entrar nessa busca. Você vai orar, Ele vai te responder. Você vai buscar e você vai achá-lo. Amém? Isso vai mudar a sua vida. Meu irmão, creia nessa palavra de todo o seu coração. De todo o seu coração, amém? Vamos orar ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. Pai Santo, Senhor, como é bom estarmos aqui, Senhor. Como é bom podermos ser instruídos pela Tua palavra, Pai. Pai, a cada tempo nós podemos comprovar mais e mais que de fato a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, Senhor. Porque meditando na Tua palavra, nós conseguimos reconhecer a nossa verdadeira condição. E meditando na Tua palavra, nós conseguimos também ver o caminho, a direção que temos que seguir, Senhor. Pai, esse ano já está acabando. 2023 está chegando ao fim. Senhor, mas na virada desse ano, um novo ciclo se iniciará em nossas vidas, Pai. E não queremos que seja um ciclo repetitivo, Senhor. Mas, Pai, nós queremos que em 2024 tenhamos capacidade de fazer escolhas corretas que este ano não tivemos, Senhor. Queremos crescer nisso, evoluir nisso, Senhor. E hoje, por meio da Tua palavra, o Senhor nos deu uma direção, Pai. Nos deu o início de um caminho, Senhor. Então, Senhor, que nessas semanas que antecedem o início do próximo ano, Senhor, o Teu Espírito possa nos ajudar em fazermos uma reflexão da nossa vida, Pai. Examinar nossa vida durante este ano, Senhor. Pai, e que a nossa mente possa se abrir para discernir os sentimentos que são gerados em nós quando pensamos na nossa vida no ano que vem. Senhor, meu Deus, nos conduz a andarmos nesse caminho que nos leva a um futuro cheio de esperança, Pai. Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Olha o Senhor no seu lugar, se renda a Ele, fale com o Senhor sobre o que você ouviu nesta noite, fale com Ele sobre o que Ele testificou no seu espírito. Pastor, Oh, Senhor, meu
de nada tenho falta. Oh, aleluia. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Então guarde essa palavra no seu coração, amém? Se você tiver dificuldade de guardar, reescute ela.